Altão, boa noite. Sara, boa noite. Helena. Irmãos, hoje o celular está um pouco distante, tá? Então se eu não conseguir ler o nome de todo mundo aqui, mencionar todo mundo, tá? Porque o celular está um pouco distante, tá bom? Fabião, Nelson, sejam bem-vindos. Sara Regina, boa noite. Hoje é live com a celebração da Santa Ceia, né? Eu espero que esteja tudo preparado aí na sua casa, na sua mesa. Que as pessoas que estão em você estejam bem, estejam preparadas, né? Para nós orarmos, ouvirmos a palavra, nos servirmos. Boa noite, Elisângela, Anice, Marquinhos, boa noite. Marcelão, boa noite. Esther, boa noite. Então vou repetir para os irmãos que estão conectando agora. Tá? Hoje eu mudei um pouco a configuração e o celular está um pouco mais distante, então talvez eu não vou conseguir ler aqui os comentários, tá bom? Josias, boa noite, Josias. Pauline, boa noite, seja bem-vinda. Denilson. Nilda, boa noite. Se você puder, manda um direct aí pro irmão, pra minha irmã. Da direita, da esquerda para a direita, o segundo ícone aí. Manda um direct, convide alguém. A Bruna, boa noite. Zelita. A Débora, oi Débora, boa noite. Boa noite, Betinha, tudo bem? Robson. Sejam bem-vindos, irmãos. Lembrando depois, por favor, poste uma selfie, tire uma selfie da sua mesa, né, desse momento aí na sua casa, com a sua família, e posta lá no grupo da igreja depois. Por favor, né? Todos os domingos nós temos visto lá o capricho, o carinho das mesas que estão nos lares dos irmãos. Sempre uma mais linda do que a outra. Eu sempre me surpreendo. Kelly, boa noite. Núbia, boa noite. Indaiatuba com a Leonice e com o Chico. Legal, Josias. Muito bacana. Valdir, boa noite. Merilu, boa noite. Dagmar, boa noite, seja bem-vinda. Se você tiver com a sua Bíblia aí, prepare a sua Bíblia, tá bom? Que nós vamos ler um texto para nós darmos início a esse momento de louvor, de adoração. Estamos distantes fisicamente, mas unidos na mesma fé, e estar aqui ao redor dessa mesa é símbolo dessa união em Cristo e com Cristo, da qual nós desfrutamos, cada qual no seu lar, né, cada qual com a sua família, mas todos partes dessa mesma família, a família de Cristo. Boa noite, Júnior, que a palavra de Deus te abençoe, te anime. Aleluia. Vamos ler, meus irmãos, para nós começarmos essa live de celebração da ceia. Eu vou convidar você, se você estiver com a sua Bíblia próxima, lance mão aí da sua Bíblia e abra ela na carta de Paulo aos Efésios. Juliana, boa noite. Boa noite, Sema. Deus abençoe vocês, irmãs. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Do verso 1 ao verso 5. E um texto muito oportuno para esse momento de celebração da ceia do Senhor. E olha o que esse texto vai dizer. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo,
segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Agora olha o que diz, irmãos, verso 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. É o maior anúncio que a humanidade jamais viu e ouviu e que foi revelado a nós por intermédio de Jesus Cristo. Um Deus santo, justo, poderoso, glorioso, que resolveu por iniciativa sua amar e salvar o pecador. Nós não negociamos salvação, não barganhamos a salvação, não trabalhamos para obter salvação, tampouco compramos a salvação das mãos de Deus. O texto diz aqui, irmãos, que nós recebemos, é dádiva de vida, é dádiva salvífica, é Deus, irmãos, nos dando as mãos e nos arrancando do lamaçal do pecado. Essa é a essência do Evangelho, Deus se encarnando para nos salvar, para nos chamar ao arrependimento. É Deus se encarnando e em Cristo Jesus morrendo para nos dar vida. E por isso nós vamos celebrar essa ceia hoje, crendo que pela graça, Ele me alcançou, Ele te alcançou, nos remiu, nos comprou, nos fez filhos e filhas. Vamos orar? Vou convidar você, onde você estiver, na sua sala, na sua casa, no apartamento, não importa onde, feche os seus olhos, nós vamos orar a partir do que Deus já está falando com você aqui nesse texto. Deus já te disse que pela graça Ele te escolheu, te alcançou, te salvou, te remiu, morreu por você na cruz. Então talvez você passou a semana, uma semana tão corrida, e não teve tempo de agradecer isso. Então feche os seus olhos e nós vamos agradecer ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos, te adoramos, porque a Tua palavra é boa nova, Deus. Tua palavra é anúncio bom, é coisa boa vinda dos céus para nós. É bom recado, é boa mensagem. Como é maravilhoso, Pai, nós lemos na Tua palavra e o Senhor nos mostrar que pela graça, pelo amor, pela misericórdia, nós fomos salvos, fomos alcançados, fomos remidos, fomos transformados para sermos os Teus filhos, as Tuas filhas, para estarmos contigo aqui e um dia definitivamente por toda a eternidade. Obrigado a Deus, porque o Senhor elaborou o plano de salvação e providenciou o próprio sacrifício que foi o Teu Filho amado Jesus. A Ti toda a honra e toda a glória. Obrigado, Senhor, porque o plano foi Teu, o sacrifício foi Teu. Deus, é o Teu amor, é a Tua graça agindo em nós. Louvado seja o Teu nome, Pai, que essa graça nos anime, nos motive, nos conforte, nos console e nos fortaleça. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que bom. Hoje é bom falar de graça, né? De salvação, de graça, porque hoje nós celebramos a ceia do Senhor. E antes de celebrar a ceia, nós vamos de novo ler a palavra e ter uma breve meditação na palavra do Senhor, preparando o nosso coração para esse momento aqui de celebração, tá bom? Então convido você, novamente, a abrir a sua Bíblia, dessa feita lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 7. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Evangelho segundo Lucas, abra sua Bíblia aí, capítulo 7. Abra sua Bíblia aí, por favor. Lucas, capítulo 7. Tá bom? Boa noite a todos os irmãos que estão entrando agora. Kika,
Henry Uniforme, sejam todos bem-vindos, né? Agir, que Deus abençoe a todos. Vamos ler, irmãos, a partir do verso 11. Faz um favor para mim. Clica ali onde está escrito ao vivo, na tela. Prepare aí o seu texto. Clica ali onde está escrito ao vivo, só para mim ver o tempo, para mim controlar melhor o tempo. Obrigado. Vamos ler, irmãos. Lucas 7:11. E diz assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ele. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se aquele que estava morto e passou a falar. Jesus então o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda aquela circunvizinhança. Amém. Eu li o Evangelho de Lucas, capítulo 7, do verso 11 ao verso 17. Irmãos, o tema da nossa reflexão de hoje é Jesus, o Consolador por excelência. Jesus, o Consolador por excelência. Eu penso que nós estamos num tempo muito oportuno para nós falarmos sobre consolo, porque nós estamos cercados, rodeados por morte, por intolerância, desespero, desafeto, desilusões. Pensava essa semana, às vezes nós somos tão sobrecarregados com tudo que está acontecendo ao mesmo tempo ao nosso redor, que parece que o nosso coração vai sangrar, nós sentimos a alma abatida, sobrecarregada. É um tempo estranho, um tempo de angústias, esse tempo que nós temos vivido. Famílias estão angustiadas, indivíduos estão angustiados, sociedades estão ansiosas, angustiadas, cristãos ao redor do mundo, num estado de angústia, de desânimo. Então acho que essa palavra é muito oportuna. A palavra de Deus sempre tem consolo, e falar de consolo num tempo como esse é algo curador, animador para o nosso coração. Então quero falar hoje sobre esse tema. Jesus, o Consolador por excelência. De antemão já quer dizer, meu irmão, creia nisso, né? Jesus é o nosso Consolador por excelência. Se há alguém que pode trazer refrigério, renovo, soprar fôlego novo, de bom ânimo em nós, esse alguém é Jesus, por intermédio do poder do Espírito Santo. Então que essa palavra de antemão te console essa noite e te anime para a sua caminhada, em nome de Jesus. Vamos ao texto. Quando nós lemos esse texto, a título de introdução, vale a pena dizer que às vezes nós lemos a Bíblia tão corriqueiramente, irmãos, tão apressadamente, que nós vamos perdendo a capacidade de prestar atenção nos detalhes. E eu sempre digo lá na igreja que tudo que está escrito na Bíblia é importante. Todos os nomes, todos os dados, todas as localizações, cada detalhe, cada capítulo é uma tela pintada. E Deus colocou detalhes ali para falar o nosso coração. E às vezes nessa leitura, nessa vida agitada, a gente vai fazendo uma leitura tão assim despretensiosa e esses detalhes passam batidos. Por que eu estou dizendo isso? Porque a título de introdução, vale nós observarmos que 3 coisas aqui acontecem nesse texto que são no mínimo, curiosas. A primeira coisa que, para montar a cena aí na sua mente, para a gente ruminar o texto, pense comigo, a primeira coisa aqui extraordinária, fora do comum, é Jesus manda parar o enterro. O texto diz que Jesus está chegando
na cidade de Naim e dá de encontro com um cortejo fúnebre saindo da cidade. E surpreendentemente Jesus manda parar aquele cortejo, Jesus manda parar aquela multidão. Ora, pensa comigo, hoje o texto já está pronto, o texto já está dado, nós já sabemos que era o filho único de uma viúva, que Jesus parou aquele cortejo fúnebre para fazer o bem, para operar um milagre. Mas, gente, vamos nos colocar nas pessoas daquela época. Eu tenho certeza que você já velou um ente querido, ou já participou de um momento, ou de alguém velou um ente querido. Imagine você saindo com um cortejo fúnebre e alguém que você nunca viu na vida, que não é parente, que não tem nada a ver com aquela cena, com aquela história de vida, chega e manda parar um cortejo. Ora, aquelas pessoas não conheciam Jesus, Jesus não conhecia aquela viúva, Jesus não tem nada a ver com aquele momento. Imagina o susto das pessoas, imagina a surpresa das pessoas. Ora, quem é esse que se intromete nesse momento? Ele não tem nada a ver com o defunto, não é dono do defunto, não tem nada a ver com a família, não tem nada a ver com esse momento. Além disso, irmãos, vale a pena a gente observar que eles estavam cumprindo os protocolos cerimoniais da religião da época. Você sabe, vale a pena a gente lembrar, que no tempo de Jesus, o que diferenciava uma cidade e uma vila eram os muros. Se fosse murado, era uma cidade. Se não tivesse muro, era uma vila. E uma vez que houvessem muralhas, era uma cidade, as pessoas eram proibidas de enterrar entes queridos dentro das muralhas. Por quê? Na mentalidade deles, quando alguém era enterrado dentro das muralhas, aquele local se tornava impuro cerimonialmente. Então a lei exigia que eles saíssem, enterrassem os entes queridos, as pessoas, fora da muralha. Então eles estão, além de tudo, cumprindo o que exigia a religião, exigia a lei. E Jesus parece então se impor, atrapalhar o cumprir daquele momento. Imagine você então a surpresa daquelas pessoas. Jesus vem e para aquele velório, e para aquele cortejo. Mas uma segunda coisa aqui, a título de introdução, que deve nos espantar, nos assustar quando a gente lê esse texto, é a seguinte: Jesus pede para a mãe não chorar. Jesus vê uma dona chorando na frente, e ele se adianta, e ele diz, não chore. E eu pergunto para você, como não chorar quando perdemos um ente querido? Que Deus é esse que manda uma mãe não chorar por um filho falecido? Vamos lembrar que aqui Jesus ainda não havia ressuscitado a filha de Lázaro, Jesus ainda não havia ressuscitado a filha de Jairo, Jesus ainda não havia ressuscitado o seu amigo Lázaro, e 3 anos depois o próprio Jesus estaria chorando por Lázaro, mesmo sabendo que ele ia ressuscitar Lázaro. Por que então Jesus diz não chore? Por quê? E talvez aqui uma terceira coisa para a gente montar o cenário, então vai montando na sua cabeça. Um cortejo fúnebre que vem saindo, uma multidão que vem chegando, um homem que não conhece a família se intromete, manda parar, manda a mãe não chorar, numa situação onde o choro é a coisa mais comum. E agora a terceira coisa espantosa, Jesus fala com o próprio defunto. Eu não sei você, mas eu fico imaginando na época o quanto isso deve ter deixado as pessoas espantadas. Porque uma coisa é uma mãe, uma esposa, nós já vimos isso algumas vezes, alguém chorando, falando foi cedo demais, vai deixar saudades, é muito comum. Mas um desconhecido, e o que mais impressiona aqui no texto é que aquele que estava morto obedece à voz daquele que está falando. Esse texto também, irmãos, tem a ver com quem é Jesus. Jesus é Deus. A morte é vencida ao som da sua voz. O firmamento se dobra. Ele diz, vento aquieta, o vento se aquieta. O som da sua voz dá ordem ao mar, diz, mar se acalma, o mar se acalma. Ao som da sua voz, meus irmãos, as coisas acontecem, milagres acontecem. Esse texto é Deus. Ele fala com aquele que estava morto e a morte é vencida. E aquele que está morto ganha vida, porque essa é a palavra de Deus. Tem autoridade. E aí, diante desses 3 acontecimentos, pensa a cena, um homem que era desconhecido da família, manda parar o velório,
Para surpresa de todos, manda a mãe não chorar. E para mais surpresa ainda, fala com aquele que estava morto. E aquele que está morto se levanta e se assenta. E nós não sabemos o que ele fala com Jesus, mas o texto diz aqui que ele passa a falar com Jesus. E me chama a atenção aqui que o texto diz, então, que aqueles que estavam ali, verso 16, dizem assim: um grande profeta se levantou entre nós. Diziam eles: Deus interveio em nosso favor. Aqueles que estão ali então se espantam com o que eles estão vendo. Aquele que estava morto agora está vivo. E aqui uma curiosidade bíblica, eles dizem: grande profeta se levantou entre nós, porque a última vez que Israel havia visto, testemunhado, testificado a ressurreição, havia sido 800 anos atrás, lá no tempo de Elias e Eliseu. E Deus nunca mais havia ressuscitado pessoas em Israel. E agora, 800 anos depois, o povo tem certeza de que Deus está ali de novo. Deus está presente de novo. Porque, dado a palavra da sua ordem, a morte recuou. Dado a palavra da sua ordem, o milagre aconteceu. A transformação aconteceu. Não há dúvidas, se Deus esteve ausente 800 anos, essa ausência acabou. Deus está aqui. Deus está presente. O sinal é inequívoco, é incontestável. Ele estava morto, agora vive. Deus se lembrou de nós de novo. E aí o texto diz que a fama de Jesus se espalha. Quem conta a gente não sabe, o texto não diz. Se é o que estava morto, se era a mãe do defunto, se foi a multidão, quem foi. Mas a fama de Jesus, então, se espalha. E Jesus, antes de terminar o relato, o texto diz que Jesus, então, pega aquele jovem que estava morto e devolve para sua mãe. E aquela que até então estava inconsolável, agora é consolada, é agraciada, é abençoada por esse gesto tão sobrenatural, tão cheio de graça, de misericórdia de Jesus Cristo. Jesus restitui a vida naquela família. Jesus Cristo restitui a alegria. Jesus Cristo, ao devolver aquele jovem à sua mãe, devolve a dignidade, devolve a esperança, devolve os sonhos, devolve o sorriso. Jesus enxuga as lágrimas, não só dos olhos, mas do coração. Jesus transforma, Jesus consola poderosamente aquela família. E eu quero dizer para você, irmãos, que o que Jesus fez lá em Naim, Jesus faz hoje. Porque eu não tenho dúvidas que nós também precisamos de consolo de Jesus. E aí quatro coisas que esse texto nos ensina a respeito do consolo de Jesus. A primeira delas, irmãos, é que toda família enfrenta sofrimentos. Olhando para esse texto, aprenda isso, não esqueça isso. Toda família enfrenta sofrimento. Aquela viúva, irmãos, estava enfrentando um sofrimento terrível. Aquela viúva, lembre-se, por ser viúva, não era a primeira vez que a morte arrancava do seu convívio um ente querido. Já havia levado o marido. Aquela mulher conhecia a dor do luto. Aquela mulher conhecia o trauma do luto, o trauma da separação que o luto traz. Não é a primeira vez que aquela mulher chora por ver sonhos despedaçados, por ver diante de si uma vida, um projeto de vida se desfacelando. E talvez agora Deus leve então, a vida, os acontecimentos levam aquele que havia sobrado, o único filho. Essa mulher aqui nesse momento é alguém sem perspectiva. Socialmente, essa mulher aqui no tempo de Jesus não podia mais comprar, não podia mais vender, não podia frequentar os lugares religiosos. A mulher naquela sociedade, que é uma sociedade muito diferente da nossa, agora seria passada, talvez até como um objeto, ao próximo homem da família. Aquela mulher não tinha mais direitos. E nesse momento ela é alguém que precisa de consolo, é alguém que sofre. Toda a família, irmãos, enfrenta sofrimento. Ricos sofrem, pobres sofrem, negros, brancos, crédulos, incrédulos. Toda a família, meu irmão, enfrenta algum tipo de sofrimento. Toda a família já chorou por causa do luto
ou pode vir a chorar. Famílias às vezes choram por um casamento que não deu certo, às vezes alguém sofre por um divórcio complicado, outros sofrem pelo casamento que não aconteceu, outros sofrem porque batalhou, não rompeu, outros sofrem porque os seus projetos não se viabilizaram, outros sofrem porque são abandonados, outros ainda sofrem porque são traídos, são violentados na alma, no coração, no físico, carregam em si marcas, dores. Eu não tenho dúvidas, esse texto nos alerta para isso. Toda família, irmão, toda família enfrenta sofrimento. Toda família, irmão. Não existe uma família que não sofre. Não existe um ser humano que vai cruzar com você na existência dessa vida que não tenha passado por algum tipo de sofrimento, de aborrecimento, de decepção, de frustração, de sentimento que magoou, que magoa. Toda família, irmão, enfrenta sofrimento. Então eu quero dizer para você, ao olhar as pessoas, não olhe as pessoas com rótulo, não coloque rótulo na testa das pessoas. Às vezes nós rotulamos as pessoas. Esse é crédulo, esse é incrédulo, esse é gay, esse é hétero, esse é católico, esse é espírita, esse é ubandista, esse é evangélico, esse concorda comigo, esse discorda de mim, esse não vai com a minha cara, esse vai com a minha cara, esse eu gosto, aquele não gosta. Esquece isso, irmão. Lembre-se que todas as famílias, todas as pessoas enfrentarão, já enfrentaram algum tipo de sofrimento. Por isso nós precisamos de doçura na vida, doçura na vida. Nós precisamos mudar o olhar, ao olharmos para as pessoas e termos essa noção que as pessoas sofrem. Às vezes, ainda, além de esquecer que as pessoas sofrem, nós comparamos o sofrimento. É muito comum, às vezes, nós abrirmos o coração para alguém, contando algo que nos faz sofrer, algo que nos aborrece, e tudo que nós queremos é um abraço caloroso, um ouvido, um ombro para chorar. E de repente a pessoa diz assim, não, isso não é sofrimento, você não sabe o meu sofrimento. Você conhece gente assim que compara sofrimento? Como se nós estivéssemos numa corrida, vendo quem está sofrendo mais, quem provar que sofreu mais ganhou. Não, irmão, não. Toda família, irmãos, sofre. Todas as pessoas carregam dentro de si. Eu me lembro do tempo de seminário, quando cursava o 2º ano lá do bacharel de teologia, eu tive uma das experiências mais fantásticas da minha vida. Nós tivemos a oportunidade de fazer um estágio dentro da matéria de missões, num asilo, numa casa-abrigo para senhoras. E interessante, nós chegávamos lá e eu me lembro que uma das senhoras que ficava logo assim na entrada, muito sorridente, sempre maquiada, sempre bem trocadinha, né? Ela até se diferenciava fisicamente das outras por estar bem arrumadinha, bem apresentada. E sempre que nós chegávamos lá, ela nos recebia com sorrisos, com abraços. Aí nós perguntávamos, e vó, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. E um belo dia, não me lembro direito se 2 ou 3 meses depois, eu cheguei para ela e fiz a pergunta que eu fazia toda quarta-feira, o estágio era às quartas-feiras. Falei, e aí, irmã, fulano de tal, tudo bem com a senhora? Eu estou perguntando, porque a senhora está sempre bem. E aquele dia ela não me disse se estava tudo bem. Ela disse, se você pode sentar aqui, você tem 10 minutos para me ouvir. E aquele dia eu me assustei, falei, tem? E eu sentei, e ela começou em lágrimas, dizendo assim, eu digo que está tudo bem, mas eu quero dizer para você que faz 15 anos que eu estou aqui. E há 15 anos eu não vejo os meus filhos. A última vez que eu vi os meus filhos, a minha família, foi o dia que eles me internaram aqui e nunca mais vi os meus filhos. E ela começou a chorar e começou a contar toda a sua história de vida, de abandono, de decepção, de desilusão. E aquele dia eu orei e pedi perdão ao Senhor por estar com ela todas as semanas e não ter sido capaz de perceber nos olhos dela, no seu tom de voz, na sua postura, a carga, o sofrimento que aborrecia aquele coração. Talvez nós estejamos já, meus irmãos, cauterizados e já deixamos de perceber o sofrimento das pessoas que estão ao nosso redor. Negamos os nossos próprios. Toda a família
enfrenta algum tipo de sofrimento. O que está te fazendo sofrer? Qual é o sofrimento da sua alma? Qual é a tua angústia? Qual é a tua dor mais profunda? Qual é a tua mágoa mais profunda? Segunda coisa que a gente aprende com esse texto. Toda família, irmãos, enfrenta sentimentos, emoções destruidoras, negativas. Primeiro, toda família sofre. Segundo, toda família, em algum momento da sua caminhada, vai ter que enfrentar sentimentos, emoções destruidoras, avassaladoras, terríveis. Aquela viúva, irmãos, estava enfrentando sentimentos terríveis, terríveis. E vamos combinar, meus irmãos, toda família tem ira, tem inveja, tem rancor, tem palavras que foram mal colocadas na hora errada, do jeito errado. Traumas que pessoas vão carregando por anos. Pais magoados com os filhos, filhos magoados com os pais, esposo magoado com a esposa, esposa magoada com o esposo. Traumas, irmãos, de rejeições que nós vamos sofrendo. Quantos filhos crescem inseguros porque são rejeitados já lá na tenra infância. Quantos, meus irmãos, quantas vezes a família, que deveria ser o lugar mais seguro do mundo, se torna uma arena onde as pessoas vão se degladiar, se torna um lugar onde as feridas mais profundas vão ser feitas na alma, no coração. Se você tiver uma oportunidade, converse com um terapeuta, meu irmão. 90% dos problemas que os terapeutas identificam são relacionados à família, ao convívio familiar, nascem, brotam dos conflitos da família. Toda família, meu irmão, enfrenta sentimento negativo. Nenhuma família é perfeita. Não existe família perfeita. Eu acho muito bonito aquelas fotos que a gente põe na sala, né? Lá em casa tem um punhado. E eu nunca vi ninguém colocar uma foto, nunca vi na sala de nenhum irmão, de nenhuma igreja que eu fui até hoje, uma foto que foi batida no momento onde a família estava em pé de guerra. Já reparou que as fotos na sala são sempre aquelas fotos de sorrisos, de momentos felizes, alegres, as fotos que vão para o Face, para os nossos stories, que vão para o Instagram, né? Retratam sempre pessoas felizes, casais felizes. Quer dizer para você o seguinte, meu irmão, família perfeita é que nem montanha azul, só dá para ver de longe, quando chega perto não é azul. Não existe família perfeita, irmãos. Todos nós enfrentamos emoções problemáticas. Toda família tem que lidar com sentimentos difíceis. Sentimentos, já disse, repito, são reações aos estímulos. E muitas vezes os estímulos são negativos. E os sentimentos são negativos. Quais são os sentimentos negativos que machucam o seu coração? Quais são os sentimentos negativos que hoje, tempo de pandemia, né? Pensa nisso, irmãos. Como nós estamos sendo solapados por sentimentos negativos. Nós estamos lutando todos os dias contra o medo, contra a angústia, contra a depressão, contra a vontade de desistir, contra a vontade de praticar a maledicência, contra a vontade de rasgar, de ser, de fazer e acontecer. Nós estamos sendo solapados todos os dias por estímulos que instigam em nós sentimentos pecaminosos, doentios. Quais são os sentimentos negativos de repente? Estão enterrados aí no seu coração, no lugar mais profundo da sua alma, tornando a tua bagagem de vida pesada, sobrecarregada, tornando os teus relacionamentos interpessoais complicadérrimos. E deixa eu dizer uma coisa para você, esses sentimentos só azedam, eles não melhoram, só pioram. Quando nós não lidamos com esses sentimentos negativos, eles azedam a nossa alma de tal forma que relacionar-se com o outro se torna simplesmente insuportável e insustentável. Toda família tem que lidar com emoções negativas. Quais são as suas? Mas terceiro lugar, meu irmão, toda família precisa de consolação. Olha que coisa maravilhosa. E o que Jesus foi fazer lá em Naim?
Se você ler o texto e prestar atenção, Jesus foi lá unicamente para consolar o coração daquela mãe. Jesus foi lá para trazer conforto, alívio. E aí a gente consegue entender o texto quando Jesus diz assim, não chore. Jesus não está censurando aquela mulher. Pelo contrário, você que é pai, você que é mãe, quando seu filho cai, se machuca, essa semana o Arthur fez uma peripécia. E geralmente isso acontece contra a ordem do pai e da mãe. O Arthur pegou a mania de toda hora fechar a porta do quarto. Toda hora fechar a porta do quarto. E a semana disse para ele, olha, não fecha a porta. Não fecha a porta. Não fecha a porta, eu quero que a casa ventile. Não demorou 5 minutos, irmãos. O Arthur veio chorando, 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 balançando a mãozinha. E quando eu olhei, os 4 dedinhos amassados, amassou os dedinhos na porta. E essa semana eu entendi esse não chore de Jesus. Porque imediatamente a minha reação foi pegar o Arthur no colo, beijar a mãozinha dele, né, beijar a cabeça, a gente embala a criança no colo, não chora, né, vai sarar. Você que é pai, você que é mãe, você sabe o que eu estou falando. Quando o filho cai, você corre e abraça o filho. Esse não chore de Jesus é mais ou menos aqui esse abraço do pai e da mãe, dizendo assim, calma, essa dor vai sarar, vai passar, conte comigo, eu estou aqui, calma, vai dar certo, calma, essa dor tem fim, calma, isso pode ser curado. Esse não chore de Jesus, ao contrário de ser uma repreensão, meu irmão, é um braço de consolo, é um ombro estendido para aquela mãe ser consolada por Deus, para aquela dor daquela mãe encontrar consolo na pessoa de Jesus. Jesus vai dizer a respeito dele mesmo, lá em Lucas 4, 17 a 19. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos, e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos. E olha o final. E anunciar o ano da consolação e da esperança. Jesus é o nosso consolador por excelência, irmãos. É aquele enviado dos céus para nos consolar em todo tipo de sofrimento. Para nos consolar nos momentos onde os sentimentos negativos nos magoam e nos ferem profundamente. O não chores de Jesus é estendido a mim, a você, a todos nós, através dos séculos. Jesus ainda é o mesmo, consolando com bondade, com graça, com amor, com misericórdia. E talvez, irmão, nesse tempo de pandemia, a tua despensa esteja abastecida, as tuas contas estejam pagas, a tua saúde esteja bem. E talvez ainda assim você tenha sido assaltado por esse sentimento de desconsolo, de desesperança. Essa é uma noite para a gente orar e dizer, Senhor, consola o nosso coração. Senhor, consola a nossa família. Senhor, consola os nossos vizinhos. Senhor, consola os nossos irmãos em Cristo. Senhor, consola a nossa nação. Irmãos, não sei você, mas como o Brasil está precisando ser consolado por Deus. Quanto sentimento negativo, quanto conflito. Hoje é uma noite para nós orarmos, Senhor, consola o mundo. O mundo está doente, irmãos. É irmão contra irmão, nação contra nação, povo contra povo. A vida vale menos que uma moeda furada. Talvez essa seja a noite de nós orar, pedindo a Deus, Deus consola o coração do mundo. Toda a família sofre. Toda a família enfrenta sentimentos desastrosos. Mas toda família pode experimentar o consolo que vem de Deus. A bondade que vem de Deus. Vamos orar? Eu quero convidar você de novo, só que dessa vez a colocar diante do Senhor aquilo que desconsola o seu coração, aquilo que te destempera, aquilo que tem tirado o teu eixo, a tua paz, aquilo que tem te aborrecido, aquilo que tem feito você perder o sono, aquilo que tem feito você viver ansioso, ansiosa. Toda a família sofre. Todos nós enfrentamos sentimentos negativos, mas todos nós podemos ser consolados por Jesus. Pai querido, nós queremos orar de novo. Ó Senhor Jesus,
queremos nos prostrar aos teus pés e clamar o teu consolo sobre nós. Cura-nos, Senhor, nos nossos sentimentos mais profundos. Cura, Senhor, aquelas mágoas que foram colocadas no nosso coração. Cura, Senhor, rancor que nós carregamos. Cura, Senhor, falta de perdão. Que essa noite, em nome de Jesus, nós possamos liberar perdão para todos aqueles que nos ofenderam. Senhor Jesus, cura famílias que estão machucadas. Cura relacionamentos, Senhor, que estão despedaçados. Cura, Senhor, irmãos que estão, ó Pai, depressivos, aborrecidos. Cura, Senhor, consola a nossa nação. Consola, Senhor, o nosso mundo. Pai querido, entra no coração da humanidade, entra no coração, Senhor, daquele que nessa noite está sem esperança, sem fé, sem alegria, porque o Senhor é esse Deus maravilhoso que restitui a vida, que transforma a morte em vida, desilusão em cântico de alegria. O Senhor reverte, Senhor, situações que são humanamente impossíveis, restaurando, curando, transformando, renovando, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ouvir a Tua doce voz essa noite, dizendo: aquietai-vos, sossegai-vos, que nós possamos sentir o Teu Espírito, Senhor, tocando o nosso coração. Entra, Senhor, em cada lar que está conectado nessa live. Pai, que o Senhor toque, abençoe cada família representada nessa live, Senhor. O nosso lar precisa de consolação. A nossa família, Senhor, precisa da força que vem do Senhor. Nos abençoe, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Oi. Vamos celebrar a ceia, irmãos. Nós oramos, lemos a palavra e, de novo, digo para você que o meu desejo é que essa noite o Espírito Santo traga consolação ao seu coração. Muitas consolações, inúmeras consolações. Todo tipo de consolação, para todo tipo de sofrimento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E consolado por Deus e animado pela palavra, nós vamos participar da ceia do Senhor. Tá? Eu vou dar graças, vou orar, e depois que eu der graças e orar, eu convido você a servir aí no seu lar, o seu filho, sua esposa, irmãos e irmãs que estão aí com você. Que todos possam, que nós possamos nos servir mutuamente, como se o próprio Cristo estivesse nos servindo, para a honra e glória do Senhor Jesus. E a palavra de Deus nos diz que na noite que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão, partiu, deu graças e disse: esse pão é símbolo do meu corpo, que é entregue por amor de vós. E aquele que nos consola em toda dor e angústia, depois de haver comido, por semelhante modo tomou o cálice, deu graças, abençoou e disse: esse cálice é símbolo de uma nova e eterna aliança que eu firmo no meu sangue. E o nosso Senhor Jesus, cheio de amor, cheio de misericórdia, nos convidou. Ele diz: tomai, comei e bebei todos em memória de mim. E todas as vezes que nós comemos do pão, símbolo do corpo, bebemos do vinho, símbolo do sangue do Senhor Jesus, todas as vezes nós celebramos isso enquanto igreja, nós anunciamos a volta do Senhor. Então que todos nós, nos nossos lares, possamos nessa hora comer do pão, símbolo do corpo, e beber do vinho, símbolo do sangue de Jesus. Que nos servamos mutuamente, em nome de Jesus.
vamos fazer mais uma oração de confissão, de entrega, né? Uma oração pedindo perdão, pedindo misericórdia. Senhor, nós oramos mais uma vez e pedimos misericórdia pelas nossas falhas, pecados, emoções ocultas, sentimentos que nós amargamos ao longo do caminho. Pai, que essa noite Tua palavra nos purifique e que esse momento de celebração da ceia também nos fortaleça. Confessamos diante de Ti, Pai, os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas transgressões. Nos perdoe e nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ser enviados? Não estamos no templo. O templo hoje é a sua casa, é a sua mesa, é a sua família, é ao seu redor. E você sai daí para se lançar numa segunda-feira com um grande desafio, meu irmão, de ser sal da terra e luz do mundo. Você é agente de Deus para consolar os que sofrem, sabia? Você é o agente, vou dizer de novo, você, eu, a igreja, nós somos os agentes de Deus para consolar famílias que sofrem. Ô irmão, quem que você vai consolar essa semana? Minha irmã, quem que você vai consolar essa semana? Nós somos o povo que Deus levantou para sermos bálsamo curador no mundo que geme e chora, aguardando a expectativa da remissão de todas as coisas. Igreja querida, quem nós vamos consolar essa semana? Leva esse desafio e seja um consolador, anunciar a consolação no nome do Senhor. Vamos receber a bênção? Que seja Deus gracioso para conosco, que Ele levante sobre nós o seu rosto e nos dê a paz. Que a paz do nosso bondoso Deus e Pai, que excede todo entendimento, que as misericórdias sem fim de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e que a consolação do Santo Espírito, o toque doce do Santo Espírito, esteja conosco, hoje para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus tenha falado ao seu coração, que Deus te abençoe, que Deus te renove. Creio que dentro em breve nós vamos poder retomar, né, as nossas atividades no templo. Vamos orar, né? Ore pela igreja, ore pela nação, pelo país, pelo município, pelos doentes, pelos que perderam entes queridos. Né? Ore, ore, clame consolação. Deus te deu uma ótima semana na paz de Jesus. Deus cuide de você, cuide dos seus, tá bom? Deus abençoe a todos. Seu último recado aí? Palavra inspirada por Deus. Que é isso? Deus é muito bom, Fê. Você melhorou? Espero que você esteja melhor. Muito obrigado. Que isso, irmãos? Vocês é que são uma bênção. Deus abençoe vocês. Boa semana, boa semana. Boa semana, Sara, Fernanda, Marília. Ô Marília, eu tô doido para te conhecer, viu? Conhecer sua família, te dar um abraço. Sara, boa semana. Sara, Juliana, sua cunhada, como é que foi a cirurgia dela? Ó, gente, tem um Darth Vader chegando aqui na live. Tira aí, menina. Boa semana, boa semana. Oi. Boa semana, Cris. Deus te console, console sua família, seu coração. Oi. Gente, quarta-feira live, hein? Boa semana, Giane. Deus te console, te dê força, console sua família, seu coração. Em nome de Jesus. Quarta-feira a nossa live, né, com convidado ou convidada especial. Vamos adiante, igreja. Boa semana, Sema. Deus te console, te abençoe. O Arthur é uma figura. Marilu, boa semana, Marilu. Deus te abençoe. Isolina, beijo, irmã querida.
Jesus te console. Fala, boa semana, gente. Fala. Boa semana, Dente. Ih, mas ninguém te viu. Tira a máscara. Fala, boa semana. Antes da gente desligar, deixa eu contar um negócio pra vocês. Semana passada, quando nós acabamos a live, eu deixei o celular, fui orar com uma outra pessoa. E aí o Arthur pegou o celular e falou que tava fazendo a live, Marcinha, que ele era o pastor e tava fazendo a live. Ele abriu um livro que ele tava com ele, de historinhas, né? E disse assim, vamos ler no capítulo 2, mas não falou capítulo 2 do que. Ele começou a pregar. Ele disse que era o pastor. Depois acabou, ele falou assim pra mim, pai, a minha live ficou linda, manda pra todo mundo. Meu fiote de pastor. Fala, você fez a sua live semana passada. Fala, gente, eu fiz a minha live. Eu fiz a minha live. De pastor. Deus abençoe a todos, irmãos. Bom? Boa semana para todos nós. Tchau, Na paz de Jesus.